E aí, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal. E hoje, como você já está podendo ver aqui, eu vou estar te ensinando maneiras de você deixar o seu cenário mais realista. Falando em cenário, eu não posso deixar de falar da famosa e tão citada em vários cursos, vários vídeos aqui na internet. Qualquer curso que você for fazer na sua vida de desenho, desenho criativo, um curso sério, na verdade. Se você for fazer um curso que não tenha a perspectiva, eu estou arrumando aqui os fios, ao invés de eu arrumar isso antes, eu deixo para arrumar quando eu estou gravando, né? Mas isso aí é cabeça de artista. Separei as canetas aqui. Vamos lá. Seguinte, você tem que entender a perspectiva, tá? Se você, quase todo mundo que, eu acho, assim, quando deixa eu ver se está gravando aqui. Tá gravando. Vamos lá. Deixa eu colocar em palavras aqui para você entender. Eu acho que todo mundo que desenha, se você quer aprender de fato a desenhar, é super importante que você consiga desenhar a famosa caixa, tá? As caixas, os cilindros, os volumes, beleza? Isso a gente já está cansado de saber que você tem que ser capaz de conseguir desenhar esses sólidos, né? Em todos os ângulos possíveis e imagináveis, beleza? Seguindo dessa frase, desenhar todos os sólidos de ângulos possíveis e imagináveis, isso vai levar para uma segunda coisa que eu vou falar aqui no vídeo. Isso é uma das maneiras de você conseguir dar mais realismo. Enésio, aprofunda isso aí. Eu vou aprofundar. Vamos lá. Só que antes, eu gosto de dar um passo para trás. O que seria esse passo para trás? Entender a perspectiva básica, tá? Se eu estou falando isso aqui e você já sabe, você acelera o vídeo, passa para frente. Se você não tem noção do que eu estou falando, eu tenho vários vídeos aqui no meu canal e outros vídeos aqui no YouTube que ensinam a perspectiva, que é nada mais, nada menos, deixa eu me organizar aqui, é a maneira da gente desenhar a profundidade numa superfície plana. Então, assim, só para resumir bem rápido, cenário, quando você for desenhar um cenário, você vai desenhar a perspectiva. Não tem como desvincular uma coisa da outra, beleza? Então, assim, se você for desenhar um cenário, você tem que entender os princípios básicos da perspectiva. Eu vou fazer um bem rápido aqui para você entender. A perspectiva, nada mais, nada menos, ela cria a ilusão de profundidade, a terceira dimensão. Então, se você tem um objeto, um desenho que você faz só duas dimensões, que é a largura e a altura, a perspectiva, ela cria a terceira dimensão. Então, aqui eu criei a terceira dimensão, que é a famosa profundidade. Essa sensação que tem coisas mais perto de você e tem coisas mais longe. Eu acho que minha mão vai aparecer aqui, tá? Então, essa terceira dimensão aqui, ó, vou botar um pezinho, é a profundidade. A perspectiva cria profundidade, beleza? Só que em perspectiva existem várias regras. Aqui eu vou resumir bem rápido algumas para você ter um entendimento. A primeira é a perspectiva com ponto de fuga, tá? Eu estou falando isso para eu entrar no tema do cenário, que você vai ter que ter esse conhecimento básico antes, tá? Então você tem que ter esse conhecimento. Linha do horizonte é uma linha que fica na altura dos nossos olhos, dependendo se você olhar para cima ou para baixo, essa linha continua na altura do teu olho, você tem que entender isso, tá? Se você subir, essa linha é uma linha imaginária, ela não existe de fato, mas é uma técnica que a gente utiliza para criar a profundidade. E nessa linha pode haver um ponto de fuga, vou fazer aqui embaixo, ó. Eu não vou aprofundar em nenhuma delas, 2 pontos de fuga, 3 pontos de fuga, ó, 1, 2, nessa última, 3 pontos de fuga, eu vou colocar o terceiro aqui embaixo. Então, eu vou fazer um dado. Vou fazer um dado aqui, ó.
com um ponto de fuga, a frente do objeto está paralela aos nossos olhos. Isso aqui é importante você memorizar. Ó. Tá paralela. Isso aqui tá paralela, gente. Beleza? Tá dando para ver? Tá, beleza. 2 pontos de fuga eu faço a quina antes. Então, vou pegar o dadinho aqui para mostrar para você que com um ponto de fuga, você tá vendo assim, ó, paralelo, ó. Tá vendo paralelo, tá? Eu não girei, essa parte aqui não tá mais próxima de você. Se essa parte estiver próxima, mais próxima do que a face, é porque a câmera não pega, tá? Aqui, ó, tá pegando um pouco, um ponto de fuga, 2 pontos de fuga. Essa face é a mais próxima da gente, então eu faço ela primeiro, ó. Vou botar aqui do lado para você ver. Se eu botar para baixo, você vai ver a parte de cima. Tudo que está acima da linha, abaixo da linha do horizonte, e essas 2 linhas são paralelas. Aqui e aqui. Ó. Vou botar aqui os numerozinhos. Beleza. 2 pontos de fuga. 1 ponto de fuga. 2 pontos de fuga. Com 3 pontos de fuga, o que vai estar mais próximo de você é sempre a quina. Essa quina aqui. Esse ponto. Lembrando, com 2 eu faço essa linha. Com 3 eu faço essa quina aqui. Beleza? Então eu vou fazer um ponto. Esse ponto aqui vai ficar, eu chamo de grande Y. Fica um grande Y, assim, ó. Ficou um Y bem marcado. Agora é o seguinte, essas linhas aqui antes eram paralelas, ó. Agora elas vão vir para o ponto de baixo. Ou se tiver para o ponto de cima. Essa visão ela é muito legal quando a gente quer fazer, ou você está olhando para baixo ou olhando para cima. Imagina que você está num grande centro urbano, uma cidade grande, e você está olhando para cima, os prédios, eles vão afunilar, tá? Aqui é a mesma coisa, ó. Para lá, vem para cá. Aqui eu fiz perspectiva com 3 pontos de fuga, tá? Sempre quando eu começo a gravar, meu nariz começa a escorrer. Deve ser alergia à gravação de vídeo. Vou beber um pouquinho de água aqui. Hoje tá bem frio aqui onde que eu moro. Tem umas... Eu fico perto de uma matinha aqui perto. Não é uma floresta, né? Mas tem uma mata. E os passarinhos hoje estão bem alegres, ó. Essa é a alegria de morar no interior, galera. Se você não mora no interior, conselho e dica, vá para o interior que a qualidade de vida melhora bastante. Mas voltando ao assunto aqui. Beleza, com isso em mente, aqui eu já te dei uma estrutura de como você vai desenhar os sólidos, beleza? Agora imagina o seguinte, eu vou fazer aqui para você entender uma dinâmica, só para você entender como que funciona uma criação, tá, de um desenho qualquer. Eu vou pegar uma caneta rosa aqui, que eu acho que tá dando para ver aqui no vídeo, né? Beleza. Eu vou fazer um pouco maior. Imagina que você tenha aqui, eu vou fazer aqui desse lado, uma planta visto de cima. Você está vendo de cima um cenário de uma casa, de peças, como se fosse isso aqui, ó. Eu vou botar aqui para você ver. Você está vendo essas caixas aqui. Imagina que essas caixas são prédios sendo vistos de cima, beleza? Aqui, ó. Vamos lá. Eu vou botar em pé para você entender melhor o meu conceito aqui. Eu estou fazendo uma mini maquete aqui, beleza? Imagina que isso aqui, ó, aqui no centro, é aqui no meio é a rua, são ruas e os prédios. Eu fiz uma mini maquete aqui, para você entender como que funciona a criação de cenário. Isso vai fazer um boom aí na tua cabeça agora. Você pode notar que todas as 4 caixas elas estão paralelas. O que seria isso?
elas não estão assim, ó, tá? O que que você tem que entender? Quando os objetos, eu vou tirar aqui, agora você vai entender melhor. Imagina que eu tenho aqui uma mesa, eu fico animado porque isso é muito legal você entender. Eu sempre falo, eu estou estudando um livro agora que se chama Trabalho Focado, o nome do livro. Eu posso colocar depois o link aqui embaixo para vocês darem uma olhada. Ele diz exatamente isso, que hoje em dia, com o advento de internet, Instagram, TikTok, Reels e por aí vai, nós ficamos muito... Já era assim, antes de ter as redes sociais com um uso muito... as pessoas muito viciadas em redes sociais. Antes, nesse livro ele fala que, tipo assim, antes das redes sociais as pessoas já procrastinavam para fazer as coisas que elas deveriam fazer. E o trabalho focado, isso que eu estou fazendo aqui agora, que é gravar um vídeo, desenhar, ficar 1 hora desenhando por dia, que eu estou com essa meta, eu estou conseguindo, às vezes, é super importante para o seu desenvolvimento cerebral, para você se aprofundar. E uma das coisas que eu bato aqui no YouTube é que você se aprofunde nos conhecimentos de seu interesse. Se você se interessa por música, não fique só... Eu não entendo nada de música. Só que assim, tente se aprofundar nos conhecimentos, a começar a ler uma partitura, a entender como que é uma criação, por que os grandes artistas, Mozart, Beethoven e por aí vai, que eu não entendo nada, são os gênios da música, né? Clássica. Por que os gênios da música contemporânea ou música pop são gênios, por exemplo? Eu estudo mais o meu campo de desenho, de pintura. Então eu me aprofundo muito mais nesses conhecimentos, mas você pode se aprofundar no conhecimento que você tem interesse. Se você está assistindo esse vídeo e você quer se aprofundar, assista o vídeo até o final, e não é só isso. Se você quer se aprofundar de fato num tema, você assiste, mas depois você coloca em prática aquilo que você está aprendendo. Não é só assistir passivamente. Se você está sendo passivo em algo, você não vai estar aprendendo de fato aquilo, tá? Então, toda vez que eu aprendo uma coisa nova, isso aqui é uma coisa que eu vi recentemente num vídeo de um cara que eu acho um gênio, que é o Kim Jong-gi, que eu já falei várias e várias vezes aqui. Foi um insight que eu tive numa aula, dando aula. Eu lembrei de um... Eu até vou pegar aqui, eu vou mostrar para vocês. Eu vou mostrar que foi numa aula específica, aqui no ateliê para um aluno. Eu estava ensinando a ele e ele me fez uma pergunta: mas Enésio, existem coisas que não estão indo para o mesmo ponto. Aí eu falei: cara, existe um macete para a gente entender e fazer um desenho mais realista, mais dinâmico, mais parecido com a referência. Aí aqui eu fiz um esboço mostrando para ele, e dessa aula veio a ideia desse vídeo aqui no YouTube. Então, assim, são coisas que se você não pratica, não bota no papel, na escultura, né, na sua vida cotidiana, se você não sai da frente do celular, você fica... Existem vários estudos falando sobre isso. Eu posso estar falando um vídeo, eu estou com vontade de fazer um vídeo falando um pouco sobre isso, de você não ficar na superfície. É como se você tivesse... Imagina uma esfera e você só fica em volta da esfera, rodando em volta dessa esfera, por comodismo, por medo de se aprofundar, por achar que talvez seja uma coisa que não é necessária. E assim, o pior ignorante é aquele que não quer saber, tá? Porque assim, a partir do momento que você sabe que é ignorante, tá? Não sei qual foi o filósofo que falou isso, não sei se foi Sócrates, eu posso estar viajando aqui. Só sei que nada sei. A partir do momento que você assume que você está aprendendo e começa a se aprofundar, o conhecimento ele é assim, ele faz isso com a gente. Conforme você vai estudando as coisas, você vai percebendo que você fala assim: caraca, meu irmão, eu não sabia de nada. Entendeu? E eu achava que eu sabia, até eu descobrir que eu não sabia de merda nenhuma. Tá? Eu tô viajando aqui. Mas é super importante que você se aprofunde no conhecimento. Eu falei isso tudo para falar que quanto mais conhecimentos você tiver, mais repertório você vai ter, mais ferramentas você vai ter para criação. Aqui eu estou falando em desenho, pintura, criação de arte em específico, mas pode ser em outro gênero, outra coisa que você quiser se aprofundar.
Sem enrolação, eu vou voltar aqui para não perder. Eu tenho essas coisas de falar um pouco, umas viagens. Se você acha interessante, comenta aqui embaixo. E depois eu vou voltar aqui para o assunto, porque eu acho que tem a ver. Então vamos lá. Imagina que você está vendo uma cidade de cima, como eu mostrei aqui. Imagina que aqui tem uma rua. É como se fosse uma planta de uma casa. Né? Você está vendo uma planta de uma cidade. Aqui é uma calçada. E aqui tem um prédio do lado dessa calçada aqui. Tem outro prédio aqui. Né? Tem um outro prédiozinho menor aqui, ó, mais estreito. E aqui tem mais um prédio fino. Fininho assim, ó. Tá? Eles estão assim. E aqui vai ter... Imagina que aqui vai ter um ônibus. Aqui vai ter a estrada. Vai ter um ônibus aqui. Um carro aqui. Um carro visto de cima aqui. Beleza? Pessoas. Isso é uma planta. É um cenário, tá? E você, isso é importante você ter em mente. Eu vou estar no meio da rua, bem aqui nesse sinal, aqui, ó, bem aqui, ó. Eu vou meio que estar aqui assim nesse ponto, vendo isso tudo aqui, ó. Olhando isso aqui, tá? Fica atento a isso. Então, o que você tem que entender agora? Que isso aqui, essa configuração, você tem que imaginar como se os seus olhos fossem uma câmera, tá? Isso é muito importante porque aqui é o tema do vídeo. Como dar mais realismo para os seus cenários. Você tem que entender isso. Você não pode ficar viajando e tipo assim, eu vou criar um cenário, mas você não tem noção de como que você vai começar. Se você esboçar uma planta primeiro, isso que a gente chama de planta baixa, né? Fica mais fácil. Outra dica, que eu acabei antes de gravar esse vídeo, eu sentei para pesquisar um pouco, e eu posso estar fazendo isso em outros vídeos. Eu achei isso eu não vi em lugar nenhum, isso foi um insight meu aqui, da minha cabeça maluca, que, pô, a gente tem um Google, né? Então, assim, o Google Maps, se você for lá e botar no Street View do Google Maps, falei bonito agora, que é o quê? Você botar aquele bonequinho em qualquer lugar do mundo. Hoje em dia o mundo está todo conectado, então tem imagem de... Eu botei em Tóquio para ver como que é a arquitetura de Tóquio, né? Depois eu coloquei em São Francisco, nos Estados Unidos, para eu ver que... Aí depois eu botei no Canadá, lá para cima, perto daqueles lagos. E eu fui vendo a arquitetura, que cada lugar tem uma arquitetura específica. Isso você pode estar depois copiando. E é muito legal, eu vou fazer um vídeo sobre isso. Que nessa mesma imagem você consegue trabalhar os pontos de vistas. Por exemplo, você pode estar olhando para cima em Nova York, olhando os prédios. Imagina que você quer fazer um cenário, uma criação de uma paisagem específica olhando para cima. Se você quer fazer você caminhando em Tóquio, ou seu personagem caminhando em Tóquio, isso é muito legal, tá? Então, assim, essa é uma dica importante para você que quer fazer os seus cenários com mais realismo. Mas já dei mais uma dica. Voltando aqui para a planta baixa. Agora, o que você tem que entender? Eu vou fazer esse desenho pelo fato de eu estar aqui. Esse pontinho preto sou eu, tá? Eu estou vendo a lateral ou a frente e a lateral do prédio, que eu botei aqui em azul agora. Então, eu vou fazer um quadro aqui em cima. Ó. Dica e conselho, eu não vou focar aqui na linha do horizonte, tá? Porque imagina que eu estou em pé, então, se eu faço isso aqui, ó, eu vou fazer a linha do horizonte aqui. Isso é uma boa dica. Eu estou em pé, então todas as alturas, mais ou menos, desse primeiro prédio aqui, ó, vai estar mais ou menos, imagina que esse prédio ele tenha, sei lá, 4 andares de altura, tá? Ele tem 4 andares. Então, eu vou me basear mais ou menos em 2 metros de altura por andar, tá? Deixa eu ver se eu entendi, assim. Ele vai ter 4 andares, então ele vai ter 2 metros por andar. Então, esse tamanho aqui, ó, da linha do horizonte para baixo, eu vou botar mais ou menos aqui. Aqui. Daqui até aqui tem 2 metros.
Eu vou botar mais 3 para cima, ó. 3 unidades de medidas para cima. Por quê? Porque isso aqui, ó, só que é o seguinte, eu coloquei a linha do horizonte mais ou menos na metade, então eu poderia colocar um pouquinho mais para cima, mais para baixo, tá? Porque isso mostraria que aqui, ó, deixa eu ver se eu estou fazendo entender. Pera aí, eu vou voltar aqui. Eu vou voltar aqui embaixo para você não ficar confuso, tá? Lembrando que as minhas aulas, elas são assim. Eu não vou acelerar, eu não vou tentar explicar uma coisa rápida para que você simplesmente veja e fique sem entender. Se eu coloquei a linha do horizonte aqui, eu vou fazer uma silhueta de uma pessoa bem com os olhos dela na linha do horizonte. Então é como se fosse... isso é uma boa maneira de você criar, tá? Então aqui eu fiz uma silhueta de uma pessoa com os olhos dela na linha do horizonte, tá? Só que essa pessoa não tem 2 metros. Geralmente uma pessoa média tem 1,70 de altura. Então, se essa altura aqui, ó, daqui até aqui, até 1,70, um pouquinho para cima é 2 metros. Não é ciência exata, tá, gente? Então, daqui até aqui tem 2, ó. Então, o que é que eu posso pensar? Se eu quero fazer agora um prédio de 2 andares, eu vou pegar essa altura e vou subir. Ó. Dentro desse quadro aqui, 2 andares seriam isso aqui. Aí eu, por exemplo, eu quero fazer um ponto de fuga aqui agora. Ó, eu vou puxar as linhas aqui, aqui e aqui, tá? E eu vou mais longe. Se eu quero, por exemplo, fazer uma pessoa longe, com a mesma proporção, agora, eu vou puxar a altura dela para o ponto, ó. E eu quero colocar uma pessoa, não aqui. Eu fiz essa linha, mas eu quero colocar aqui do lado, aqui. O que você vai fazer? Você vai puxar agora uma linha paralela, ó. E essa pessoinha vai ter essa altura aqui, ó, cabeça aqui. Todas elas vão estar com a mesma altura de olhos. Ó, aqui. Beleza? Deu para entender? Voltando aqui então. Aqui, eu vou fazer esse prédio com essa altura, um pouquinho maior aqui. Essa quina aqui seria essa linha que eu estou vendo aqui, ó. Tá? Essa frente eu vou puxar para o lado, como se fosse a lateral dele. Eu posso fazer ele maior aqui, ó. Vou fazer aqui as alturas só para vocês entenderem, tá? E agora eu vou puxar para o ponto. O ponto de fuga está no meio, está bem no meio da estrada. Então aqui, ó, ponto de fuga. Eu vou fazer esse outro aqui. Você pode ver que eles estão paralelos, ó. Então aqui, vou botar mais ou menos aqui. Esse aqui eu posso colocar um pouco mais baixo, um pouco mais alto, talvez. Ó. Botar com um pouco mais de altura aqui, para não ficar igual. Agora que é interessante, eu vou puxar para o ponto. Vou puxar para o ponto. Puxo para o ponto. Puxo para o ponto. Beleza? Fiz isso aqui, eu estou vendo agora essa lateral aqui. Aqui. Enésio, qual o tamanho? Aqui, ó. Eu vou meio que no olhômetro. Eu não me preocupo muito com isso, não. Ó, aqui, aqui. Beleza? Vou fazer a calçada. A calçada, ela tem 2 linhas, então, ó. 1, 2. Aqui. E aqui. Tá? Eu poderia fazer aqui, ó, que não aparece no cenário, uma curva para cá. Aqui. E aqui. Tá? Agora, ó, eu vou fazer essas linhas. O outro prédio tem uma passagem, então ele está aqui, ó. E eu também vou botar ele um pouquinho mais alto. Se esse, ó, agora que é interessante, tá? Eu vou botar aqui essas medidas, ó, de altura, para você sempre ficar atento a esses detalhes, ó. Porque
Se você fugir dessa proporção, o teu desenho ele vai ficar estranho. Por quê? Porque aqui, ó, eu quero mais uma para cima agora, ó. E esse prédio ele vai vir até aqui. É mais estreito também. E ele é menor. Nessa largura aqui. Aqui, ó, você puxa reto para dentro. Beleza? Tá dando para ver legal? Eu acho que tá dando para ver. E esse último aqui, ó, ele também tá paralelo, ó, tá na mesma linha. Então eu vou puxar aqui. E eu vou deixar ele mais alto também. Como que você vai saber a altura dele? Com essa linha aqui, ó. Ó, pro ponto de fuga. Enéas, tem que puxar tudo pro ponto de fuga. Tem que puxar tudo pro ponto de fuga, tá? Beleza, fiz isso aqui. Não vou entrar em detalhes aqui a respeito da arquitetura do cenário, nem nada disso. Esse ônibus aqui, ó, outra coisa importante. Tu tem que saber que, às vezes, ó, esse ônibus aqui tá bem aqui, ó. Eu vou fazer aqui. Só que, tá vendo essa altura aqui, ó? Tem 2 metros, né? Talvez ele tenha 2 metros e alguma coisa. Então ele vai ficar um pouquinho mais alto. Então aqui, ó. Mais ou menos aqui. Eu vou puxar para o ponto. Aqui, ó, esse tamanho aqui você vai ver ele bem estreito, porque ele está quase que no meio do ponto de fuga. Então aqui, ó, você não vai ver basicamente quase nada. Fiz uma caixa, aqui as laterais da janela. E aqui a roda também quase que você não vai ver quase nada. Tudo bem que eu estou fazendo meio simbólico, tá? Mas acho que tá dando para ver legal, né? E aqui vai ter um carrinho lá atrás, bem longe. Eu fiz pequeno, mas tudo bem. Ó, puxa pro ponto, puxa pro ponto, puxa pro ponto. Eu fiz muito pequenininho, beleza. O que acontece aqui agora? Você tem que entender que quando você for desenhar, assim já tá legal o seu cenário. Só que é o seguinte, nem tudo vai estar alinhado. É isso que eu quero, o ponto. Na vida real, galera, as coisas não são alinhadas, tá? É até filosófico a gente falar isso. As coisas não são alinhadas. Então, o que acontece? Um prédio, ele não vai estar alinhado com a estrada, ele vai estar um pouco torto. Ou a rua ela não vai ser certinha. Uma cidade planejada talvez, mas mesmo assim. Então, aqui tem uma estrada. Só que essa estrada ela vai fazer isso aqui, ó. Ela vai fazer para lá assim, ó. Tá? Esse prédio aqui, por exemplo, ó, ele vai estar alinhado com essa linha, com essa rua aqui. Esse outro prédio aqui, vamos lá. Aí para cá vai ter uma, ó, aí vai ter uma outra rua que faz vira para cá, assim, ó. Ó. Eu tô fazendo uma planta aqui para você entender. Ó. Aí vai ter um prédio aqui que faz uma curva, eu já estou inventando, ó. Tá? Então aqui, por exemplo, aí se tivesse um carro atravessado na rua, sei lá, um carro atravessado aqui, ó. Esse prédio ele pode estar alinhado. Esse aqui também. Só que esse aqui, ó, eu vou fazer uma coisa assim, ó. Ele vai ter essa parede aqui desalinhada. Aqui eu já criei um mini cenário, tá? E eu vou fazer ele aqui mesmo. Deixa eu ver se tá dando para ver legal. Tá dando, né? Então aqui, ó, vamos lá. Vou botar um pouquinho para cá. Sei que tá meio desfocado, né?
Eu vou fazer aqui mesmo. Eu vou puxar um pouquinho para cá, só para ficar, porque eu não vou mexer na câmera, porque senão ela vai escurecer. Beleza, vocês estão vendo essa planta aqui? O que eu vou fazer aqui agora? Eu vou fazer aqui, ó, um quadro, linha do horizonte. O ponto de fuga, eu vou estar aqui no meio de novo, bem aqui, ó. Eu tá vendo isso tudo aqui? Ponto de fuga. Eu vou fazer umas malhas aqui, ó. É muito importante que você também consiga aqui eu estou fazendo a malha, no outro eu não fiz, mas é legal você entender outros métodos, né? Eu vou fazer linhas retas aqui para cima, na horizontal e na vertical. Ó. Tá? Aqui eu vou fazer um pouco diferente. Eu vou ser abusado aqui agora. Eu vou usar o meu pincelzinho com o nanquim direto. Isso também é uma outra dica que você pode estar fazendo aí, que é criar direto, sem o... Aqui eu não estou usando referência nenhuma, tá? Então aqui, por exemplo, esse prédio aqui, ó, esse prédio, ele tá paralelo. O que seria um paralelo? Tá paralelo aqui, ó. Então a estrada tá aqui, ó. Ele está paralelo, linhas paralelas, beleza? Matemática básica aí. Então eu vou fazer aqui a calçada. Eu não vou puxar a calçada até lá embaixo. Fica atento a isso aí. Eu vou fazer a calçada aqui, ó, mais ou menos até aqui. Ó, aqui. Vou fazer umas linhazinhas assim. E esse prédio, ele vai começar aqui, ó. Eu tô fazendo com nanquim também, porque fica melhor para vocês verem. Fica mais interessante. Aqui, ó. Vou puxar pro lado aqui. Beleza? Fiz isso. Depois eu posso fazer umas janelas, tá? Vamos com calma. Essa calçada aqui, ó, ela tá paralela à outra. Então, eu vou fazer mais ou menos aqui. Eu quero deixar esse espaço porque vai ter um carro, um furgão, sei lá, pode estar acontecendo um roubo aqui nessa estrada aqui. A calçada aqui. Beleza. Paralela, tá? Esse prédio aqui agora que é interessante. Ó, deixa eu puxar um pouquinho mais. Tá? Talvez não apareça essa quina aqui. Ó. Eu vou fazer aqui. Vou puxar até mais ou menos aqui. Eita. Desenhar com o pincel é importante que você ganhe confiança, tá? O que acontece agora? Essa linha aqui, ela não tá reta. Então, eu vou ter que fazer um outro ponto, mais ou menos aqui. Ó. Aqui assim, para fazer essa inclinação. Aqui, ó. E aqui. É isso que você tem que ficar atento agora. Que quando a gente faz curvas ou coisas que não estão paralelas, como essa linha aqui, ó, essa linha aqui, essa ali. Você tem que pensar dessa maneira, tá? Tudo que tiver nessa porta vem para esse ponto aqui, não para esse. Beleza? O que acontece aqui agora? A mesma coisa vai acontecer nessa curva. Essa curva agora que é interessante, você não vai puxar, vai continuar puxando para esse ponto. Eu vou botar, ele está indo para a esquerda a curva, então eu vou botar para a esquerda o ponto aqui e vou puxar tudo de agora em diante para esse ponto.
aqui, aqui, tá? Tudo que tiver, esse prédio aqui, por exemplo, agora ele vai vir para esse ponto. E aqui existe um conceito que talvez não vai ser mais agora um ponto de fuga, vão ser dois, tá? Então ele vai afunilar um pouco para lá também. Ó. Tá? Então aqui, ó, vai ter um outro prédio aqui. Esse mesmo, até aqui, ó, vai ter mais um, até mais ou menos no meio, um pouquinho além do meio. Vou fazer mais escuro aqui para vocês verem, ó. Aqui, vai para o outro ponto, um ponto imaginário que eu não sei onde que tá bem longe. E agora, tá reto. Olha que interessante. Essa linha aqui agora ela vai fazer reto assim, ó. Vai fazer isso aqui, ó, e aqui é a mesma coisa. Eu vou melhorar isso aqui, tá, gente? Ó, aqui vai ser reto e reto para lá. Ó, agora eu vou pegar aqui o nanquim. Acho que já tá dando para ver legal, né? Para vocês entenderem o conceito, ó. Agora aqui, deixa eu beber a água que eu não bebi. Eu já bebi água, não sei. Acho que não, né? Tá acabando a água. Esse aqui vem para esse ponto de lá. Aqui eu tô fazendo mais blocado com a intenção de te ensinar, porque depois disso aqui é super importante que você entenda que para você transmitir a identidade visual do lugar, às vezes, por exemplo, como eu estava olhando no Google ali, eu estava estudando um pouco a identidade visual do lugar. Existem lugares que o prédio, ele, por exemplo, no Japão, eu estava vendo ali agora, que as ruas elas são muito estreitinhas, né? Talvez seja pelo fato de ter muita gente e pouco espaço. Então as ruas elas são bem miudinhas. Já, por exemplo, eu fui no Canadá, como eu falei aqui no começo do vídeo. Fui não, eu fui eu fui, quem dera, um sonho. Mas enquanto a gente não realiza, a gente vai pelo Google. E eu fui vendo as imagens, eu estava vendo que no Canadá, por exemplo, as estradas são muito largas, porque parece que tem muito espaço. Então, conforme vai de lugar para lugar, você vai observando que quais são as peculiaridades do lugar, né? Tá? Isso é importante você perceber. Aqui, por exemplo, eu fiz um centro urbano bem com bastante prédio, tá? Com prédios bem altos. Altos, sim, porque a calçada, ó, por exemplo, aqui, uma pessoa mais ou menos, ó, fazer uma silhueta aqui, talvez uma silhueta tivesse esse tamanho aqui, ó. Então, o que acontece? Se é mais ou menos desse tamanho, os prédios, ó, vamos lá, aqui, aqui, aquilo que eu já falei com vocês aqui no anterior, ó. Aí aqui agora, o que que você tem que perceber? Você tem que estudar a caracterização, que não é o que eu, não, o foco desse vídeo específico, tá? Caracterização é o que? Você começar a estudar quais são as características do prédio, da arquitetura, se tem tijolinho à vista, se não tem, se tem alguns detalhes, como que é a entrada. Isso tudo você faz no seu sketchbook, tá? Pega Isso aqui é uma caracterização. Isso aqui é uma caracterização. Isso aqui é uma construção mais antiga,
com arquitetura um pouco, como que eu posso falar? Eu poderia usar isso aqui para representar uma vila na Europa antiga, uma vila italiana e por aí vai. Isso que é caracterização, tá? Você tem que começar a... Também Brasil também, né? Esse desenho ali. Então, é super importante. Por que é importante também você estudar isso? Porque senão você vai ficar replicando padrões. Claro que a gente vai sempre replicar padrões, mas é importante que... Aí eu entro em outro assunto, que é a biblioteca visual. Quanto mais você reproduzir, né, e entender os diferentes arquiteturas, né, mais rico vai ficar teu desenho, tá? Então, assim, é super importante que você consiga, de fato, tá ali copiando e copiando. Como que você estuda isso? Copiando, não tem muito mistério, tá? Então, é isso. Aqui, ó, fiz um semáforo aqui. Aqui, eu não vou ficar fazendo um monte, porque senão vai demorar muito. Por exemplo, o carro aqui, ó, eu vou fazer um furgão, um ônibus, né? Não sei. Ó, aqui. Ele vai estar atravessado, então vai ser um ponto para lá. Ó. Para cá. Eu fiz aqui uma caixa, ó. Não sei se está dando para ver na imagem. Tá dando para ver, né? Aí lá atrás, eu vou fazer ele mais grosso. Para ele ficar na... Ó. O carro vai ficar aqui dentro. Beleza? Ele está virado. Você está vendo a parte lateral, a frente e a superior. Ou a parte de trás dele, né? Aqui, ó. Claro que não vai ficar nada tão extraordinário, mas para estudo já ajuda, tá? Ele vai ficar aqui. E aqui, ó, se eu quero, por exemplo, essa parte aqui, eu quero fazer um poste, outro aqui. Lembre-se que eles vão diminuindo. Pessoas caminhando e por aí vai. Aqui eu veja a diferença agora desse para esse, tá? É super importante que você entenda que se você... A dica principal é a seguinte, para a gente não ficar com um vídeo muito longo aqui. Como dar mais realismo para os seus cenários? Vamos lá. Primeiro, antes de tudo, não deixe alinhado as formas, tá? Então, quando você... eu não vou continuar aqui, senão vai demorar muito. Aqui eu não preciso mais... Depois eu posso estar fazendo um vídeo desse para vocês verem. Eu gostaria de fazer um vídeo. Comenta aqui embaixo se você acha interessante me ver desenhando sem pausa, eu falando um monte de bobeira, tá? Um monte de coisa que me vem na cabeça. Ou criando também. Então, assim, primeira dica é não fazer paralelo, tá? Pode fazer paralelo, mas vai brincando com as curvas. Segundo, estude sempre as características visuais dos locais. Por exemplo, vai ter locais que vai ter a rua muito larga, como eu falei, às vezes o carro vai ser pequenininho, a rua estreita, vai haver escritos, né, stop no chão, ou vai ser um ideograma japonês, chinês, tailandês, árvores, não vai ter árvore, como que vai ser a fiação, vai ter muito fio, Brasil, por exemplo, se você quer fazer a subida de um morro, né, uma comunidade, como que é essa subida, ou uma vila oriental na China, né, uma plantação de arroz, como que é a arquitetura de uma vila, tá?
no interior rural, na China, por exemplo. Isso são temas que você pode focar em páginas específicas do seu sketchbook, tá? É super importante que você consiga. Eu vou até anotar aqui, ó. Como fazer? Primeiro, não alinhar, barra, não deixar paralelo, acho que é melhor. Enésio, mas tem coisas paralelas. Tem coisas paralelas, mas você é o rei no seu desenho. Você é o construtor. Imagina que você é Deus. Você consegue criar tudo ali no seu desenho. Então, tá vendo um cenário muito paralelo? Muda um pouco, tá? Não alinhar, não deixar paralelo. Os volumes. Volumes, tá? Estudar. Quando eu falo estudar, é copiar, focado nas características, tá? Eu falei o nome legal aqui, agora eu não estou lembrando. Identidade visual, né? Dos locais. E assim, foca em algumas identidades visuais padrões, por exemplo. Eu falei aqui algumas, né? Vilas, interiores de rurais, cidades grandes. Tenta se diferenciar algumas cidades grandes, por exemplo, Tóquio, Nova York, São Paulo, Brasil, né? Rio de Janeiro, uma comunidade, Rio de Janeiro, favela da Rocinha, alguma coisa desse gênero. Índia é muito legal porque o trânsito indiano, né? Aquelas pessoas, aquele vucu-vucu da Índia ali, é super importante que você consiga, de fato, masterizar isso, tá? E a terceira dica é usar o Google, né? Google Street View. É assim, eu acho que é assim que escreve, tá? Não sei, meu inglês não é bom. Eu acho que é assim. Para estudar a identidade visual. Beleza? Outra coisa que me veio aqui na mente. Não precisa fazer o cenário inteiro, tá? Pega uma caneta, de preferência vá com a caneta pura mesmo, a caneta de nanquim, e vá fazendo isso aqui que eu fiz, ó. Tentando entender mais basicamente como que os detalhezinhos da janela, o telhado, como que é esse detalhezinho do telhado, como que é o prédio, né? Como que a parte de cima, a lateral, tem uma escada de incêndio na lateral, não tem uma escada de incêndio na lateral, tá? Isso é super importante que você consiga masterizar e enfiar na cabeça, beleza? Eu acho que era isso que eu tinha para falar. Eu acho que valeu o vídeo. Comenta aqui embaixo se você gostou, se você achou interessante esse vídeo. Lembrando, eu falei pra caramba hoje, não lembrei de fazer minha propaganda. Eu tenho os meus cursos onde que eu ensino isso tudo que você está vendo e muito mais. Eu ensino também, tem e-book, galera. Eu tenho e-book de desenho, onde que eu ensino, não exatamente isso aqui, eu estou refazendo, estou estudando minhas novas táticas de vendas e eu gostaria eu vou fazer, na verdade, novos cursos. E isso já está para esse ano ainda. Eu tenho os meus cursos, todos estão aqui embaixo na descrição desse vídeo. Eu ensino pintura acrílica, pintura a óleo, eu tenho de desenho, eu tenho e-books e cursos onde que eu te ensino a misturar as cores, fazer a cor que você quiser e muito mais. Eu também pinto, né? Se você não sabe, eu faço pintura a óleo, eu sou professor de desenho no meu ateliê e online, como você está vendo aqui. Eu não só desenho, eu faço realismo, como vocês podem estar vendo aqui atrás, tá? Mas agora estou numa pegada mais criativa, focado mais na criação de desenho a partir, não completamente do zero, porque isso não existe. Mas é isso. Querendo aprender comigo, link aqui embaixo na descrição. Querendo me dar uma força, se inscreva no meu canal, isso é muito importante, que vai ajudar bastante o artista aqui a sobreviver. E dá aquele like, comenta aqui embaixo, que assim que eu puder, eu vou estar comentando e eu vou estar te respondendo, beleza? Muito obrigado por você ter chegado até aqui.
e até a próxima. Valeu!